A lenda de Atlântida tem fascinado a imaginação humana por séculos. É uma história de uma civilização poderosa e avançada, engolida pelo mar em um único dia e noite. A história de Atlântida é uma mistura de história, mitologia e especulação, deixando-nos com perguntas que continuam a intrigar e inspirar. Seria a Atlântida um lugar real ou apenas produto da imaginação de Platão? Este enigma tem alimentado inúmeras expedições, teorias e obras de ficção, tornando Atlântida um dos mistérios mais duradouros de todos os tempos. A história de Atlântida desperta um sentimento de admiração e o desejo de descobrir a verdade por trás da lenda. Poderia haver um fundo de verdade escondido dentro do mito, um eco distante de um capítulo esquecido da história humana. Este ensaio mergulha na lenda de Atlântida, explorando suas origens, as várias teorias que cercam sua localização e desaparecimento, e seu impacto duradouro em nossa imaginação coletiva. Vamos viajar por textos antigos, examinar evidências arqueológicas e explorar o fascínio duradouro por esta cidade perdida. Junte-se a nós enquanto navegamos pelas águas turvas da história e da mitologia, buscando entender o fascínio e o mistério duradouro de Atlântida. Nossa jornada começa com o filósofo Platão, que apresentou a história de Atlântida ao mundo. Em seus diálogos, Timeu e Crítias, Platão descreve Atlântida como uma nação insular localizada além dos pilares de Hércules, geralmente considerados como o Estreito de Gibraltar. Segundo Platão, Atlântida era uma civilização tecnologicamente avançada, possuindo grande riqueza, exércitos poderosos e uma estrutura social sofisticada. Platão descreve uma cidade magnífica, adornada com ouro, prata e metais exóticos, com um templo central dedicado a Poseidon, o deus do mar. Os Atlantes, descendentes do próprio Poseidon, teriam uma profunda conexão com o oceano, e sua ilha natal seria um testemunho de sua engenhosidade e maestria nos mares. No entanto, a ambição e a sede de poder dos Atlantes acabaram levando à sua ruína. Eles se tornaram corruptos, gananciosos e guerreiros, e sua civilização antes nobre mergulhou na decadência e na tirania. Essa arrogância enfureceu os deuses, que decidiram punir Atlântida por suas transgressões. Em um único dia e noite de eventos cataclísmicos, Atlântida foi engolida pelo mar, desaparecendo sob as ondas e deixando para trás apenas lendas e especulações. O relato de Platão sobre Atlântida, embora vívido e convincente, levanta mais perguntas do que respostas. A descrição de Platão sobre a localização de Atlântida, além dos pilares de Hércules, tem alimentado séculos de especulação e exploração. Alguns pesquisadores acreditam que Atlântida pode ter existido no mar Mediterrâneo, apontando para a civilização minoica na ilha de Creta como uma possível inspiração para a lenda. Os minoicos eram uma cultura marítima sofisticada com tecnologia avançada, e seu súbito desaparecimento por volta de 1450 a.C. aumenta a intriga. Outros se aventuraram mais longe, buscando Atlântida no Oceano Atlântico, nos Açores e até mesmo na Antártida. Abundam teorias que ligam formações geológicas, mapas antigos e anomalias subaquáticas à cidade perdida. Alguns pesquisadores apontam para a Estrada de Bimini, uma formação rochosa submersa perto das Bahamas, como possível evidência da construção atlantiana. No entanto, apesar de inúmeras expedições e avanços tecnológicos, as evidências concretas de Atlântida permanecem indefinidas. A falta de provas definitivas levou alguns a descartar a história como puro mito, um conto de advertência sobre os perigos da arrogância e a natureza cíclica das civilizações. O desaparecimento repentino e dramático de Atlântida, conforme descrito por Platão, levou a inúmeras teorias sobre a natureza do cataclismo que se abateu sobre a nação insular. Alguns acreditam que um terremoto ou erupção vulcânica em massa poderia ter desencadeado um tsunami, submergindo Atlântida sob as ondas. A ilha vulcânica de Thera,
A moderna Santorini, que sofreu uma erupção catastrófica por volta de 1600 a.C., foi proposta como uma possível localização para Atlântida. Outros especulam que o impacto de um cometa ou outro evento extraterrestre poderia ter causado uma devastação generalizada, levando ao súbito desaparecimento de Atlântida. A possibilidade de um dilúvio global, semelhante à história da Arca de Noé, também foi proposta como uma possível explicação para a ruína de Atlântida. Embora cada teoria ofereça um cenário possível para a destruição de Atlântida, nenhuma delas consegue explicar completamente a rapidez e a totalidade de seu desaparecimento. A falta de evidências conclusivas deixa a natureza do cataclismo de Atlântida aberta à especulação e ao debate. Seção 5. Atlântida no mundo moderno. Um legado de maravilha e especulação. Apesar de sua natureza indefinida, a lenda de Atlântida continua a nos cativar e inspirar até hoje. A história encontrou seu caminho em incontáveis livros, filmes, programas de televisão e videogames, cada um reimaginando a cidade perdida e seus habitantes. De 20.000 Léguas Submarinas de Júlio Verne ao filme de animação da Disney, Atlantis, o Reino Perdido, o mito de Atlântida continua a alimentar nossa imaginação. A busca por Atlântida também inspirou explorações da vida real, com pesquisadores e aventureiros continuando a vasculhar o globo em busca de evidências da cidade perdida. O uso de sonar, submersíveis e outras tecnologias avançadas nos permitiu explorar as profundezas do oceano com mais detalhes do que nunca, alimentando a esperança de que um dia possamos descobrir os segredos de Atlântida. Seção 6. Atlântida como um símbolo. O fascínio de uma civilização perdida. O fascínio duradouro por Atlântida fala de um desejo humano mais profundo de se conectar com o passado e explorar os mistérios das civilizações perdidas. A história de Atlântida representa o fascínio pelo desconhecido, a possibilidade de que ainda existam maravilhas ocultas esperando para serem descobertas. Atlântida também serve como um conto de advertência, lembrando-nos da fragilidade das civilizações e dos perigos da arrogância e da ambição desenfreada. A mensagem da história sobre a natureza cíclica da ascensão e queda, da grandeza seguida pelo declínio, ressoa ao longo da história, servindo como um aviso para aqueles que buscam o poder sem responsabilidade. Seção 7. O mistério duradouro. Realidade, ficção ou alegoria? A questão de saber se Atlântida foi um lugar real ou um produto da imaginação de Platão continua sendo um tema de debate. Embora nenhuma evidência definitiva de sua existência tenha sido encontrada, a lenda continua a inspirar especulação e exploração. Alguns acreditam que Platão baseou seu relato em um evento histórico real, talvez a destruição de Tera ou de outra civilização antiga. Outros veem a história como uma alegoria, um conto filosófico destinado a transmitir lições morais sobre os perigos da arrogância e a importância do equilíbrio e da harmonia. Independentemente de sua veracidade histórica, a lenda de Atlântida continua a fascinar e inspirar, lembrando-nos do poder da narrativa e do fascínio duradouro pelo desconhecido. Seção 8. Conclusão. Atlântida, uma história atemporal. A lenda de Atlântida, passada de geração em geração, continua a cativar nossa imaginação e alimentar nosso desejo de descobrir os segredos do passado. Seja um evento histórico real ou um produto da imaginação de Platão, a história de Atlântida serve como um lembrete do poder do mito, da fragilidade das civilizações e do mistério duradouro do desconhecido. A busca por Atlântida é uma jornada de descoberta, não apenas de uma cidade perdida, mas também de nós mesmos, de nosso lugar no universo e das lições que podemos aprender com o passado. Enquanto o espírito humano buscar explorar, questionar e sonhar, a lenda de Atlântida continuará a inspirar e intrigar, com seus segredos esperando para serem desvendados por aqueles que ousam buscá-los.